Na correria do dia a dia, com a agenda cheia de coisas e as demandas, né, aquele checklist infinito que todo mundo tem para dar conta, é muito comum que a gente se sinta, por vezes, desconectados da gente mesmo. Quando isso acontece, é muito comum que a gente se sinta longe da nossa essência, que a gente não se reconheça ali na nossa própria pele, que a gente não esteja alinhado aos nossos limites, aos nossos direitos, às nossas preferências. E é por isso que o vídeo de hoje vai falar sobre 3 sinais de se tu tá ou não desconectada de ti mesma. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se tu é novo por aqui, o meu nome é Ana Streit, eu sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre relacionamentos, sobre como a gente ter uma vida mais alinhada a tudo aquilo que é saudável e que fizer bem para nós. No vídeo de hoje a gente vai entender e falar um pouquinho sobre 3 sinais que indicam se a gente tá ou não desconectados da gente mesmo. Quando a gente se desconecta da gente mesmo, é muito perigoso e acontece que as críticas às vezes têm um peso muito maior, a opinião dos outros tem um peso muito maior e é muito comum que às vezes a gente se olhe no espelho e não se reconheça mais ali, né? Porque tá tão voltado para os outros ou tá tão preocupado em o que os outros vão preferir ou, né, em não desagradar os outros, enfim, que a gente pode se perder da gente mesmo. Isso é um perigo porque só a gente pode ser a gente, né? Só nós mesmos vamos ter a tarefa de ser quem a gente é, né? Então é muito importante que a gente esteja conectado, que a gente se perceba quando a gente se desconecta da gente mesmo, né? Que pra gente poder voltar pro rumo, pra gente poder voltar pra nossa essência e para tudo aquilo que for importante para nós. Poder dizer não é um fator crucial na hora de não se desconectar tanto da gente mesmo. A vida corrida também é outro ponto para a gente cuidar, porque às vezes a gente vai vivendo tão no automático, tão no modo tarefeira, assim, de dar conta de tudo, de se livrar da lista de tarefas, né? Então, essas coisas, elas vão nos afastando das coisas que realmente são importantes para nós, da nossa essência, enfim, de tudo isso que faz com que a gente esteja conectadas, né, com a gente mesmo, com as nossas preferências. Então, poder olhar esses sinais de desconexão, ele é fundamental para que a gente possa ter uma vida com mais sentido e com mais conexão com a gente mesmo, porque a caminhada fica mais gostosa, a gente consegue se enxergar muito mais, a gente consegue se apropriar muito mais de quem a gente é, do nosso valor, enfim, consegue fazer uma vida mais dentro daquilo que fizer sentido para cada um de nós. Uma vida mais conectada com a gente mesmo é uma vida mais autêntica, é uma vida onde a gente consegue agir de acordo com as nossas preferências e ter mais coragem para fazer valer a nossa voz. Se esses assuntos são novos para ti, se tu gosta desse tipo de assunto, eu vou te sugerir assistir 2 vídeos aqui do canal. Um deles fala sobre autenticidade e o outro fala sobre assertividade, que são 2 aspectos que nos ajudam bastante a, depois de estar conectada, a como fazer aquilo ali valer, né? Como ter coragem para ser autêntica, como ter coragem para ser assertiva, né? E aí ficam essas recomendações para que tu possa continuar aí em contato com esses assuntos que são tão preciosos, né? Pra gente ter uma vida mais conectada. Então agora vamos entender juntos quais são os 3 sinais que a gente pode aí prestar atenção se estamos ou não desconectadas da gente mesmo. Esses 3 sinais que eu pensei foram os principais, assim. São sinais que quando a gente percebe que tem algum ali alguma lâmpada dessas acesa, é importante a gente poder parar, prestar atenção, porque alguma coisa ali não tá bem. Então, caso tu perceba algum desses sinais, né, ou todos, ou que seja um deles, já é um sinal de alerta, já é um sinal para que tu possa olhar assim e te perguntar, eu acho que eu não estou conectada comigo, o que será que está acontecendo aqui? O primeiro sinal, então, é um distanciamento emocional. O que é um distanciamento emocional? É quando a gente não sente mais as coisas como elas mereceriam ser sentidas, né? Um distanciamento emocional, muitas vezes, ele tem níveis, né? Então, muitas vezes, a gente pode sentir esse distanciamento emocional de um jeito mais sutil, de um jeito mais simples, né? Como se a gente estivesse mais no automático da vida, mais apressadas ou dando menos
menos valor, né, menos sentido às coisas. A gente tá mais tarefeira, algumas pessoas podem sentir esse distanciamento emocional muito mais uma racionalização, então pensando muito sobre as coisas, e também isso pode estar um nível aí mais intenso, que é uma anestesia quase, assim, né, não ter emoção nenhuma, ou experienciar, assim, sentimentos de vazio, um anestesiamento emocional onde nem coisas muito difíceis têm um impacto, nem coisas muito felizes, então isso é um sinal de alerta. Se tiver num nível assim de um anestesiamento emocional, né, aí sim é um nível mais crítico para a gente prestar atenção, buscar ajuda, né, se tiver ali te deparando com isso, porque o distanciamento emocional ele acontece às vezes de um jeito automático, mas em geral isso acontece para nos proteger de alguma emoção negativa, de alguma situação que está ali nos impactando, né? Então é importante que a gente possa olhar, porque se a gente está bem emocionalmente, saudável, sem nenhum gatilho acionado, sem nenhum impacto negativo de alguma situação que a gente não está conseguindo passar e transpor, as nossas emoções elas vão poder ter um espaço para aparecer, né? As nossas emoções vão ter um seu lugar ali, vão estar calibradas, reguladas, né? O distanciamento emocional, a evitação emocional, ela acontece quando alguma coisa aconteceu que não foi legal e que o nosso corpo teve que colocar esse modo aí para funcionar, para que a gente consiga dar conta e não sofrer tanto, né? Então é uma estratégia de enfrentamento e aí é importante que a gente possa perceber e poder se perguntar o que será que aconteceu. É muito comum quando esse sinal de alerta e o distanciamento emocional tá acionado, né, que as pessoas elas não percebem o que está acontecendo, elas não percebem o que levou elas para alguma situação, mas elas às vezes tem um impacto emocional depois de um tempo, com um delay, né? Eu gosto de brincar às vezes com as minhas pacientes que algumas têm delay, então a coisa aconteceu lá, a situação gatilho aconteceu, elas têm um delay até que elas vão se dar conta de que aquilo ali aconteceu. E esse delay, assim, pode ser de horas, pode ser dias, pode ser meses. Então, isso é um sinal aí do distanciamento emocional. E é muito comum que as pessoas que estão mais desconectadas de si, elas se percam tanto do que está gerando os incômodos nela. Então, são pessoas que, em geral, elas acreditam que a emoção ruim, ou às vezes pessoas que têm crises ou ataque de pânico, né, crise de ansiedade, ataque de pânico, que elas acham que aquilo ali aconteceu do nada, né, porque elas estão tão desconectadas que elas não têm mais a clareza e a consciência do que está acontecendo, que está disparando essas emoções intensas, né, porque tem esse distanciamento emocional. Então, esse é o nosso primeiro sinal para ficar de olho aí, porque é uma emoção calibrada e a gente emocionalmente saudável, né, e com as emoções reguladas, a gente tem espaço para sentir todas as emoções, inclusive as negativas. Então, na falta, né, de emoções ou num distanciamento delas, é um sinalzinho de alerta aí, um sinal que provavelmente tu está desconectada de ti. O nosso segundo sinal de desconexão com a gente mesma é a indecisão. Então é perder o norte da sua vida e já não saber se tu quer ou não alguma coisa, não entender se tu prefere ou não alguma coisa, né? Quando a gente tá ali num tanto faz. E é claro que, né, tem momentos que a gente não vai ter preferências mesmo, tem momentos que a gente vai estar numa posição mais passiva, em que a gente vai estar ali num tanto faz, porque, enfim, aquilo ali tá ok. Agora, o nosso sinal de alerta, ele vai falar nesse tanto faz generalizado, né? Quando a pessoa não sabe, ela não tem noção, né, do que ela prefere, do que tá incomodando mais, do que é o pior ali naquela situação, enfim, ela tá muito sem norte, muito sem parâmetros sobre si. Como eu tenho perfil lá no Instagram, eu faço várias caixinhas de pergunta, até se tu não conhece o meu perfil, já fica aqui, né, para que tu possa lá conhecer, tem conteúdos todos os dias, enfim, bastante conteúdo aqui, como esses aqui do canal, né, e enfim, é Ana C. Streit, mas lá no Instagram, com a caixinha de pergunta, às vezes vem perguntas que eu fico um pouco até chocada. São pessoas assim que elas querem saber se elas se separam ou não, se elas devem fazer tal coisa ou não, né? E isso é um sinal de desconexão muito grande, porque tu imagina, a pessoa vai lá numa caixinha de pergunta, colocar para uma pessoa desconhecida para elas uma decisão importante e crucial da sua vida, é muito perigoso.
né? Então, a indecisão é esse sinal de desconexão consigo, porque é claro que às vezes a gente vai ter dúvida, claro que a gente às vezes vai ter inseguranças, incertezas ou mesmo indecisões, né? Mas quando isso é a maior parte da nossa vida, não é legal, é um sinal de alerta para essa desconexão, né? Então, é importante sim que a gente tenha algumas certezas, é importante que a gente tenha algumas preferências, é importante que a gente dê voz a alguns incômodos nossos, mesmo que isso aí mude, mesmo que a gente se pense, repense, que a gente avalie, que a gente mude de ideia, né? Mas é importante que a gente tenha o norte da nossa vida na nossa mão, né? Por mais que a gente vai ouvir as opiniões, sim, por mais que a gente vai mudar de ideia, mas esse norte ele tem que ser muito pessoal e muito ali balizado pela nossa essência, né? Pelo que é importante para nós, como cada um vai ter o seu. Então, por isso que a indecisão é um sinal importante da gente estar mais desconectados da gente mesmo. E o nosso terceiro sinal é o seguinte: se eu fizesse uma pergunta para ti, do que tu tá precisando agora? Provavelmente, se tu tivesse desconectada de ti, tu não saberia a resposta. Ficaria como aquela tela azul do Windows que a pessoa não sabe. Uma pessoa que está conectada de si, uma pessoa que está mais no norte da sua vida, ela sabe dizer: ai, agora eu tô precisando descansar, agora eu tô precisando focar no meu trabalho, agora eu tô precisando dar uma relaxada, dar uma saída, agora eu tô precisando que tu me diga que vai ficar tudo bem, agora eu tô precisando que tu me incentive, agora eu tô precisando sentar e que tu possa me ouvir, agora eu tô precisando falar, né? Então a gente precisa de muitas coisas o tempo inteiro, e quando a gente está mais desconectado da gente mesmo, é muito comum que a gente não saiba o que está precisando, que alguém tente nos ajudar, né? Às vezes pode ser mesmo um terapeuta nessas situações, a pessoa está ali disposta a ajudar e a outra pessoa não tem nem ideia do que poderia ser feito, do que alguém poderia fazer, né? Ela não tem ideia do que ajudaria ela a se sentir melhor naquele momento. Então esse é um sinal importante de desconexão. Quando tu for perguntado, né, o que eu poderia fazer para te ajudar, o que te ajudaria a ficar melhor agora, o que tu precisa, o que está incomodando, é a tela azul lá. É como se não viesse a resposta disso, né? Então esse é um importante sinal de desconexão também. Se conectar com a gente mesma é sim tudo isso que eu falei no início, de a gente se conectar com as nossas preferências, com a nossa essência, com tudo aquilo que a gente tem de bom. Mas se conectar com a gente mesma traz uma tarefa que exige a nossa coragem. Se conectar de verdade com a gente mesmo e com o nosso momento de vida traz a tarefa de que a gente também olhe para tudo aquilo que não tá legal, né? Para tudo aquilo que a gente tem de limitações, para todas as nossas vontades que talvez coloquem ali incertezas, né? Vontades que talvez nunca se realizem ou desejos que talvez fiquem só no campo do ideal. E isso exige, né, uma postura corajosa, exige que a gente tenha maturidade. Então, às vezes, a desconexão, ela vem como uma forma da gente lidar com a inabilidade de olhar para a parte B da vida ou olhar para a parte B de quem a gente é. É como aquela fábula da raposa e das uvas, né? Que a raposa não conseguia pegar as uvas. Chegou uma hora que ela disse assim: ai, tá muito alto, eu nem quero mesmo. Ai, nem tô muito afim de comer uva. Que é isso que a gente faz às vezes. A gente tem o desejo, a gente tem a vontade, mas ter que pegar um banquinho para subir para pegar as uvas, ou talvez correr o risco de não conseguir pegar elas, faz com que a gente se desconecte, né? Como se aquilo ali nem fosse tão importante. Então, quando a gente está mais conectada, é um sinal também que a gente conseguiu abraçar as nossas sombras, né? Que a gente conseguiu estar ali por nós de forma inteira e integrada, que a gente não precisa desconectar, não precisa separar nada para a gente poder assumir e se apropriar de quem a gente é. Por isso que a conexão com a gente mesmo é, antes de tudo, um ato de coragem, né? A gente poder validar os nossos desejos, as nossas preferências, mas também as nossas imperfeições. E eu desejo que tu tenha essa coragem, eu desejo que tu tenha amparo para poder fazer isso, ter uma vida mais conectada contigo mesmo, né? Porque cada tempo, cada dia e cada hora que a gente está desconectados de quem a gente é um tempo perdido, é um tempo que a gente está ali passando pela vida como se a gente olhasse a nossa vida
da plateia, né? Como se a gente não tivesse ali como atores principais da nossa vida. E isso pode trazer prejuízos muito grandes se tomar um tempo, se tomar uma intensidade grande da nossa vida, né? Por isso que eu desejo que tu tenha ajuda e coragem para poder te apropriar de ti e para poder estar mais conectada contigo mesmo. Se tu viu esse vídeo até o final, eu tenho um convite para te fazer. É o meu curso online que se chama Palavras que Conectam. Ele tem a intenção de poder dar voz às tuas palavras e ele fala, né, essa língua aqui da conexão, da apropriação, da gente poder fazer valer e poder ter uma postura mais firme e assertiva para se colocar no mundo a legitimar quem a gente é, o que a gente prefere e os nossos incômodos também. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que tu possa conhecer mais sobre esse curso que foi feito com todo carinho. Se tu for novo aqui no canal, te inscreve para não perder os próximos vídeos, deixa teu like que ajuda bastante e muito obrigada por ter me dado a tua atenção e a tua companhia aqui. Um super beijo e até o próximo!